Roberto, você estava falando, né, conosco já da tua infância, falou dos percalços da tua infância, aí já passamos os perigos, né? Correto. Agora vamos lá. Você começou a fazer o que para sobreviver? Qual foi a tua área de sobrevivência da infância? Porque alguma coisa tu fez, né, meu camarada? Tu não foi à toa na vida. Para sobreviver, pro teu pão de cada dia. Como é que foi a tua infância, a relação com o trabalho e tudo mais? Vamos considerar o seguinte. Eu me recordo que eu, aos 7 anos, eu ganhei de presente uma caixa de engraxate com todo o equipamento dentro. E a minha mãe adotiva, ela simplesmente falou o seguinte: agora você vai para a rua e você vai buscar o teu sustento. Então, eu me recordo que eu entrava assim, tipo, por exemplo, 10 bares, e chegava ali e dizia para 10 pessoas, né? E dizia: moço, vamos engraxar. De 10, pelo menos 2 pessoas eu alcançava. Então isso, e eu quando voltava para casa com aquele dinheiro, eu entregava para ela guardar aquele dinheiro para me reaplicar no meu material de trabalho. Então esse foi meu primeiro presente, meu primeiro emprego informal, por volta de 7, 8 anos de idade, e eu fazendo isso. Percorrendo as ruas do Rio. Sim, da capital. Então o que acontece? Mais propriamente ali, Riachuelo, no centro aqui da cidade do Rio, apesar que nós estamos na Zona Sul. Então o que acontece? E depois eu fui na Praça 11, era muito comum, frequente, hoje parece que ali é terreirão do samba, antigamente tinha muitos circos. Então eu ia com a garotada e tentava furar, né, a lona para assistir, até que um dia me convidaram para mim: não pode fazer isso, então faz o seguinte, quer trabalhar aqui? Aí eu fui vendedor de bala, de chiclete, etc. Então eu colocava aquela bancada pendurada e assistia a apresentação do circo e vendia. Fui também ser vendedor de jornal na rua. Então eu caminhei muito. Então eu sempre tive a necessidade de buscar uma forma de dinheiro limpo, mesmo saindo e vivendo num ambiente hostil, mas eu sempre tive dentro de mim esse sentimento. Até que depois eu fui trabalhar em fábrica de sabão, Vale Quanto Pesa, lá em São Cristóvão, café, fábrica de café, em suma, né? Fui trabalhar em vários lugares, até que um dia eu fui trabalhar numa empresa chamada T Coca-Cola Company Corporation, isso ali por volta dos meus 20 anos. Então eu trabalhei nessa multinacional, que é a matriz em Atlanta, e a filial Brasil, né? Aqui era na época ali em frente ao aeroporto Santos Dumont, e que depois foi para Botafogo, ali na rua Mena Barreto, número 42, que hoje é o espaço ali da Band, e depois passou para uma rua vizinha ali, um outro prédio, que hoje agora estão ali na praia de Botafogo, com um layout enorme ali, perto do túnel. Então passei ali 7 anos, que foram assim incríveis, maravilhosos, e vivi. Depois eu saí dali e fui trabalhar em outras atividades. Tá certo, mas aí vamos lá. Você tem 2 atividades hoje. Uma espiritual, né? E a outra que você já vem há 35 anos exercendo, que são os bastidores da política. Antes disso, você estava me contando que você se casou com a sua atual esposa, mãe do Gabriel, sim, né? Há 40 anos, vai fazer agora 40 anos, né? Vou fazer na segunda-feira, dia 10 de julho, eu estarei completando 40 anos de matrimônio. Parabéns, Deus abençoe e te dê mais 40 anos de vida e de matrimônio sucessivamente. Meu amigo, então vamos lá. Aí 40 anos de casado, aí você estava me contando que mais ou menos por volta, foi 82, e por volta de 87 tu entra para os bastidores da política. Né? Que você se encontra nisso até 35 anos. 35 anos que você está até os dias de hoje. Como formiguinha. Como formiguinha, aquele cara que faz a política e que não é o político, né? Aí tá dos bastidores. Mas e aí, conta pra nós aí, quantos políticos aí dos mais conhecidos você trabalhou? Vamos considerar o seguinte,
Eu trabalhei em câmaras municipais, tá? Então, independente de dar nomes, tá? Eu prefiro dizer o seguinte: eu trabalhei em câmaras municipais, eu trabalhei em prefeitura, eu agora mesmo trabalhei lá em Brasília, tá? Com um deputado federal, que é meu irmão, meu amigo, que estou inclusive nessa empreitada de ajudá-lo, ok? Então, que se chama Roberto Salles. Ele entrou no exercício de deputado federal em 2014, foi até 2018, uma pessoa assim diferenciada, e 2018 tentou a reeleição, não teve êxito, e agora ele está novamente postulando aí como pré-candidato a voltar a Brasília. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Então, trabalhei com Valdeci Paiva de Jesus, que foi um deputado, foi o segundo deputado mais votado do estado à época, e posteriormente ele passou para deputado estadual, e aí lamentavelmente foi morto, né, num assalto ou algo parecido, então ele foi morto. Então, rodei um pouquinho. Rodou um pouquinho. Pessoas. E a outra coisa que eu tava falando, que é a tua vida espiritual, né? Você, em 1990, conhece Jesus, né? Através da tua senhora, tua esposa. E de lá pra cá você vem conhecendo mais e mais e mais e mais, que o Jesus é contínuo, né? Sim, é um tratamento diário, né? Correto. E o que acontece? Aí de lá pra cá você vem no ministério pastoral. Correto. Né? Então digamos que você, além de trabalhar com política, também trabalha com almas. Sim. Certo. O que eu posso então destacar aqui é o seguinte: como eu falei no início, a gratidão é algo que não prescreve e nem tem prazo de validade. Então, o que acontece? Na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas, elas muitas vezes se aproximam de alguém por aquela necessidade dela. Depois, ela abandona aquela pessoa que fez tudo por ela, porque ela já entende que ela pode buscar outros horizontes, mas esquece que aquela pessoa foi que injetou tudo nela para ela ser o que ela é. Vou dar um exemplo clássico, que aqui as pessoas podem entender melhor. Imagina uma pessoa que está à mercê da rua, não tem o que comer, aonde se abrigar. De repente, um comerciante se condói e convida aquela pessoa para trabalhar na sua panificadora. Vamos dar exemplo de uma padaria. Daqui a pouco, aquela pessoa ali, meses depois, já vai junto ao Ministério do Trabalho fazer uma denúncia para aquele homem, porque ele quer dar um golpe naquele homem. Então, você vê, mas aquele sujeito esquece que ele estava ao relento do desemprego. Então, isso acontece muito. E também não é diferente no cenário político também. Muitas vezes isso acontece. A pessoa está lá por trás dos bastidores e ele se acha que ele tem a condição de estar na cadeira daquele sujeito que deu a oportunidade para ele. Então, voltando à sua pergunta original, por favor, recapitula para mim, porque eu acabei viajando um pouco. Não, você lida também com almas, né? Sim, é isso que eu estava falando para você. Então, o que acontece? Veja bem, então eu olhando toda a minha história, tá? Isso não é humano, isso aí não é uma formação acadêmica, isso não é, a não ser o seguinte: Deus usa pessoas. E consequentemente, eu me recordo de um texto bíblico que José, e muitos conhecem a história de José. José, ele passou pelas agruras até um dia ser o segundo dentro do palácio de Faraó. Faraó era o rei e José, ele se tornou administrador de todo o reinado daquele Faraó. E você vê, até ele chegar onde ele chegou, ele passou o quê? Ele foi espancado pelos irmãos, ele foi jogado dentro de uma cisterna, queriam matar ele, daqui a pouco ele é vendido como escravo para os midianitas, chega daqui a pouco ele vai para a casa de Potifar, daqui a pouco a mulher de Potifar se levanta contra ele, aí ele vai para a prisão, tá? Por uma injustiça, aí vai para a prisão, daqui a pouco na prisão ele se torna, aonde ele passou, ele sempre foi diferente, porque quando o homem, o ser humano, a mulher, ela tem a graça de Deus,
por onde passar, ela vai fazer, ele vai fazer a diferença. Então, quer dizer, daqui a pouco ele cai na graça de Faraó. Então, voltando a mim, o meu sentimento de gratidão junto a Deus é algo indescritível. Então, eu sempre usei do meu ministério, da minha chamada, como foi agora. Antes a qualquer coisa, eu agradeci a Deus por estar nesse ambiente, estar diante de vocês. Então, a minha gratidão perante a Deus me condiciona a isso. E isso me faz entender o seguinte: eu saí lá de um ventre de uma prostituta. Aí tu imagina, 9 dias antes da eleição do segundo turno, que ocorreu dia 28 de outubro de 2018, eu estava dentro da sala do presidente Michel Temer, que era o presidente em exercício, e eu estava ali orando a Deus e liberei uma palavra profética em cima daquela oração para que Deus, pela sua infinita misericórdia, pudesse confirmar Bolsonaro como presidente do Brasil. Então, isso quer dizer, eu fiz a minha parte, juntamente com mais de 57 milhões que fizeram a sua parte, chancelou ele como presidente do Brasil. E eu estava, imagina, quando eu estava dentro da sala do presidente da República, e olhando o túnel do tempo, vendo aquela criança que passou por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu vivi, e agora eu estou dentro da primeira casa administrativa do país, ministrando uma oração, que veio depois acontecer a confirmação da eleição conjunto com 57 milhões. Tá? E agora eu consigo fazer parte de uma equipe que consegue introduzir o Evangelho dentro do Palácio do Planalto de forma oficial. Não era, vamos fazer no escondido, não. De forma oficial. E no dia 19 de dezembro de 2019, Bolsonaro, ele estabelece pela primeira vez na história da presidência da República desta nação, ele estabelece um culto de ações de graça com mais de 600 lideranças, seja ela protestante, seja ela romana, seja espiritualista, quer dizer, Cristo é o centro. E ele estabelece aquele culto e eu fiz parte daquela administração, que hoje, todas as sextas-feiras, tem um culto oficial no melhor espaço, o melhor auditório da Presidência da República. Eu faço parte desse grupo, não foi eu sozinho, eu faço parte desse grupo. Então, aí eu olho para trás e digo o seguinte: eu saí da onde saí, caminhando, e Deus me permite isso, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, versículo 12. Meu irmão, não tem preço. Então, consequentemente, quando eu vejo hoje, e entrando um pouquinho, me antecipando a sua colocação, e olho, vejo o meu filho, em 3 anos apenas, o primeiro vídeo que ele lança nas redes sociais é dia 18 de dezembro de 2018, primeiro vídeo, e ele em 3 anos e 7 meses, ele hoje tem, no conjunto das redes sociais, 26 milhões de pessoas inscritas, tomando pancada de tudo que é forma e jeito, injustamente. Nós vamos chegar no Gabriel, porque Correto. É um grande fenômeno, ele tem que ter um espaço maior pra gente poder falar um pouquinho dele. Eu só quero externar, porque quem conhece já Daniel Dias, sabe que Daniel Dias não foge também de externar as próprias opiniões, tá certo, gente? Correto. 2 coisas que tu me falou aqui. Primeiro, a ingratidão. É uma coisa que eu falo muito, sempre ensinei muito minhas filhas e falo pra geral. Muito feio mesmo. É uma das coisas que eu mais abomino, a ingratidão, né? E aí, quando tu toca Bolsonaro, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar, né? Alguém tocou no assunto, eu tenho que falar. Alexandre Frota, não é verdade? Dória e tantos outros que se beneficiaram aí para poderem ser eleitos. Joyce, meu Deus do céu, essa mulher, meu Deus do céu, tá aqui, ó, engasgada. E aí ficam ali usando o nome do presidente, né, para se elegerem e esquecem da gratidão, sendo ingratos, né? É uma coisa muito séria a ingratidão, né? E a outra coisa que eu tenho que externar, que é muito séria também, que a gente tem que estar falando, é sobre justamente isso que você havia falado agora, né? Das coisas de Deus, né, de José do Egito, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, não é verdade? Que Deus evidencia que você tem que realmente abrir a boca, como ele abre, né, para fazer uma oração aqui mediante ao público que está assistindo,
né? E para falar de Jesus o tempo que ele pode falar. Por quê? Porque nós temos que nos lembrar dos prodígios e maravilhas do nosso Deus vivo. Sim. Não é verdade? Olha, não faz mal se você não acredita em Cristo, se você é ateu e você me segue aí, se você está acompanhando a entrevista, se você está curioso com o Roberto Monteiro. Pô, bacana, a gente espírita, seja candomblessista, que seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Tá certo? Mas a gente tem que externar aqui as nossas opiniões também. É aquela coisa que o apresentador não tem que ter opinião e só quem é o entrevistado. Eu acho bacana que o entrevistado que é o alvo. Mas o apresentador de vez em quando tem que jogar um pouquinho também da personalidade dele, porque ele tem que ter a postura diante do público dele. Tem que ser fiel ao público dele. E Daniel Dias é isso também, tá bom, gente? Então, Roberto, a gente vai falar já já do teu filho, que pra mim é um fenômeno, Gabriel Monteiro. Valeu?